De um lado, o homem mais forte e poderoso já nascido no país de Wano, destinado a ser o shogun deste grande reino e guiá-la à prosperidade e à liberdade. Porém, não era isso que ele almejava para si mesmo. Sua alma era livre e ele não queria ficar acorrentado a tarefas deste tipo. No entanto, os limites físicos que sua ilha o impunha lhe impediu por muito tempo de ir ao tão sonhado mar. Então, o que restou foi explorar seu próprio país, abusando de sua liberdade e força, enfrentando inimigos poderosos, se envolvendo em jogos de azar e com as mais diversas mulheres. Para, no fim, criar um certo juízo e senso de responsabilidade, se tornando Daimyo de Kuri, fazendo seu distrito crescer e prosperar. Porém, quando a possibilidade de abandonar tudo isso e ir ao mar surgiu, o irresponsável Kozuki Oden nem olhou para trás, indo em busca de realizar seu grande sonho, deixando que seu país e povo caíssem em desgraça. E do outro lado desta história temos o filho desse grande homem, que devido às escolhas de seu pai, teve que vê-lo ser morto a tiro e a óleo fervente, sua mãe ser morta por flecha, sua irmã tendo que ganhar a vida como uma cortesã de luxo, seus seguidores presos e desonrados, seu país virando uma fábrica de armas e por fim seu povo virando escravos que nem mesmo tinham mais o direito de chorar. Diante de todos esses acontecimentos, Kozuki Oden sem dúvidas teve uma vida épica e cheia de momentos honrosos e gloriosos. Porém, isso custou o futuro de todos aqueles que dependiam dele, tendo jogado todo o peso de reconquistar e reconstruir o Wano nas costas de um garoto de 8 anos de idade, que ao contrário de seu pai, não nasceu com uma força sobre-humana, ele era apenas um menino normal. Com todas essas nuances e questionamentos, tivemos dois dos melhores personagens de todo o universo de One Piece. Porém, percebo que somente Oden recebe seu devido reconhecimento, enquanto seu filho, que passou por dificuldades muito maiores e as superou, é taxado de chato e chorão. Se estiver disposto a mudar sua visão sobre Momonosuke e todas as suas conquistas que até mesmo superam a de seu pai, fica comigo neste vídeo que te conto tudo sobre o personagem mais injustiçado de todo One Piece. Salve galera, eu sou o King, bem-vindos ao canal Mangalizando, trazendo sua análise completa de mangás e animes. Deixe o seu like e se inscreva para acompanhar mais conteúdos de One Piece e bora lá mangalizar. Kozuki Oden nasceu abençoado. Sendo filho do Shogun de Wano, ele já era destinado a ser o herdeiro daquele grande reino. E para completar seu tremendo privilégio e sorte, os deuses já lhe deram uma enorme força desde seu aparecimento neste mundo. Com isso, ao seu 1 ano de idade, foi capaz de jogar sua babá para longe. Com 2 anos, caçou 2 coelhos com suas próprias mãos. Aos 4, matou um urso jogando uma pedra nele. Aos 6, começou a frequentar bordéis e cassinos. Aos 8, ingerir bebidas e arrumar brigas, e por fim aos 9 foi banido dos cassinos arrumando briga até com os yakuzas. Por esse motivo recebeu a punição de trabalhar em pedreiras, ganhando lá um enorme prestígio entre os condenados. Quando tinha já seus 14 anos, ele tentou ajudar a capital das flores que passava por uma enorme seca, desviando o percurso de um rio para a cidade. No entanto, isso que foi feito como uma boa ação resultou numa enorme tragédia que inundou toda a capital. Com medo de punição, Oden tentou fugir para o mar, porém fracassou e foi jogado à costa novamente. Foi neste momento que o jovem Oden percebeu que aquele país era pequeno demais para sua força, e isso fez surgir sua paixão e grande meta de vida de fugir dali e navegar o tão sonhado mar. Enquanto tentava isso, ele começou a trabalhar em um templo na montanha escondido aos seus 15 anos. Lá ele formou um harém de mulheres que ele sequestrava da capital à noite. Porém, os parentes delas se uniram como samurais honrosos que eram e foram atrás de Oden para detê-lo. E isso resultou na revolta do harém, uma enorme guerra que superou até mesmo Marineford. Após esse episódio, nosso delinquente seguiu os próximos 3 anos tentando ir ao mar, mas falhou todas as 38 vezes. Então, aos seus 18 anos, resolveu ir dar uma volta na capital e viu que o deus da montanha estava atacando, quando encontrou Kinemon e Denjiro com o filho do enorme javali. Como forma de corrigir aquilo, Oden rapidamente pegou a cria da mão deles e quando o deus da montanha veio em sua direção, ele o derrotou. Porém, quando o Shogun de Wano foi encontrar os responsáveis por aquele ataque, Kinemon, que ia assumir a culpa, foi interrompido por Oden, que assumiu a responsabilidade em seu lugar e acabou sendo exilado da capital das flores. Então, por gratidão, os dois delinquentes começaram a segui-lo.
Oden se mudou para Hakumai, na residência do Daimyo Yasuye. Foi lá que ele teve seu primeiro contato com Kurozumi Orochi. Porém, partiu após o sermão de Yasuye sobre ele ter que se tornar um samurai competente e não egoísta, mas seu pensamento continuava sendo ir ao tão sonhado mar. Ele viajou então para a região sem lei de Wano chamada Kuri, que era controlada por bandidos e seu criminoso mais perigoso, Ashura Doji. No caminho até lá, Kikunojo, Izo, Kanjuro e Raizo se juntaram ao trio de desordeiros. Enquanto todos eles dormiam, Oden invadiu Kuri, derrotando todos os seus malfeitores, inclusive Ashura. Quando seus seguidores chegaram lá, viram Oden descansando sob seus inimigos. Com isso, nosso samurai ganhou um enorme prestígio para com os bandidos, sendo agora o manda-chuva daquela região. Aproveitando disso e vendo como aquele local estava sofrendo, o bom coração de Oden fez ele pedir ajuda a seus seguidores e admiradores para que trabalhassem juntos a fim de construir uma nova vila e a fazenda Paraíso para alimentar a todos. Concluídos esses serviços, Oden foi nomeado como Daimyo de Kuri aos 20 anos de idade, com seus seguidores se tornando seus retentores. Agora vivendo lá e diminuindo um pouco sua chama de ir ao mar, ele encontrou Inuarashi, Nekomamushi e Kawamatsu sendo discriminados por humanos. Oden então os resgata, dizendo que não se deve temer aqueles que são diferentes, isso era uma tolice. Com os três se juntando aos seus retentores, surgiu assim os 9 bainhas vermelhas do Daimyo Kozuki Oden. Nesse ponto estava tudo caminhando para o nosso samurai se tornar o grande shogun de Wano que todos esperavam. Após 3 anos de experiência como governante, Oden foi convidado a ir até a capital das flores visitar o seu pai, e assim o fez, com Sukiyaki extremamente orgulhoso do que o seu filho se tornou. Porém, Oden afirma que apesar de tudo, no fundo ele ainda não mudou nada. Sua chama de ir ao tão sonhado mar ainda queima em seu coração. Essa seria a última vez que Oden conversaria com seu pai, pois uma serpente peçonhenta expelindo sede de vingança se esgueirava por trás das cortinas de Wano. Após essa visita, ficou evidente que o futuro do antigo país do ouro era próspero. O próximo governante deste reino se preparava e ganhava experiência para que trouxesse bonança e alegria a todos os seus habitantes. Porém, como uma força do destino fez esta maré mudar seu rumo, e aquilo que parecia seguro e calmo se tornaria 20 anos de puro terror. No mesmo ano, no Porto Itachi, em Kuri, os piratas do Barba Branca aportaram. Foi aqui que o destino trágico para Wano e seu povo foi traçado. Aquela pequena chama em um coração conformado se incendiou e inflamou mais do que nunca. Vendo que agora era possível sair daquele país e seguir rumo ao mar, Oden foi recepcionar Edward Newgate e sua tripulação com a empolgação que nem mais lhe cabia, pedindo para que o levassem ao seu sonho, o levassem para o mar. O bando pirata foi muito bem recepcionado em Kuri, enquanto Oden continuava insistindo para ir com eles. Barba Branca o negava, pois sabia que ele era um igual em hierarquia e não se submeteria em ser um dos seus filhos. Kinemon concordava com Newgate, afirmando que era um crime deixar aquele país, ainda mais um homem destinado a ser o seu shogun. Os piratas do Barba Branca então deixaram Wano após consertar o seu navio, foram na calada da noite e escondidos para que o samurai aventureiro não os descobrissem. Porém, Oden já esperava isso e arremessou uma corda à embarcação se segurando a ela, enquanto seu bainha Izo lhe acompanhava. Foi então que Newgate fez a seguinte proposta: sobreviver durante 3 dias acorrentado ao navio. Se Oden conseguisse, se tornaria um membro da tripulação. Ele aceitou e seguiu firme agarrado à corrente de seu sonho. Porém, quando faltavam 10 minutos, Oden se soltou e seguiu para a ilha, onde escutou os gritos de uma donzela em perigo. Ele correu com todos os piratas que a afugentavam, com sua aparência terrível após passar 3 dias sendo arrastado pelo mar. Mas desmaiou após isso. Quando acordou no próximo dia, a jovem Amatsuki Toki já havia cuidado de seus ferimentos. E como um super-humano como é, Oden se recuperou rapidamente. Toki veio de 800 anos atrás com sua fruta que permite viajar ao futuro. E apesar das roupas e seu conhecimento sobre o Wano, ela nunca tinha chegado a pôr os seus pés lá. Ao ouvir que Oden era de lá, pede para levá-la até o país, só para o samurai não acreditar que tinha acabado de sair de lá e alguém já estava querendo arrastá-lo novamente.
Os piratas que ameaçavam Toki voltaram, mas foram parados por Barba Branca, que estava procurando por Oden. Ele aceitou o samurai de coração mole em sua tripulação apesar de ter desistido do desafio. Newgate prometeu lhe recompensar com a aventura de sua vida, lhe chamando de irmão. Assim Oden, Toki e Izo se juntaram à tripulação, e também Inuarashi e Nekomamushi que tinham se escondido no navio esperando seu senhor. Oden então passou a realizar seu grande sonho, viajando de ilha em ilha passando pelas mais diversas experiências. Ele pôde enxergar que era só um pequeno grão neste mundo tão vasto, ainda mais para ele que vivia em um país tão fechado, que não tinha quase nada de conhecimento sobre a terra e o mar. A bordo do navio, Oden analisava a geografia do planeta e como uma organização poderia controlar aquilo tudo. Enquanto Toki, que tinha o objetivo de ir ao Wano, acreditava que já tinha chegado ao seu destino quando encontrou o grande samurai. No segundo ano de viagens a bordo do Moby Dick, Lady Toki deu à luz a seu primeiro filho com Oden, aquele destinado a consertar erros do passado e assumir a sua responsabilidade perante a sua linhagem. Mesmo que tenha nascido fora de seu território, o futuro Shogun de Wano, Kozuki Momonosuke, o sem igual. Agora com uma família formada, seus retentores tentaram arrastar Oden novamente ao Wano, pois ainda era sua responsabilidade cuidar daquele país. Porém, para aquele sonhador, ele ainda não tinha encontrado sua resposta, ele ainda ansiava por algo a mais, seu lado aventureiro ainda não estava preenchido. Enquanto isso, em um ano, o filhote de cobra que ele alimentou por tempos e deixou para trás finalmente mostrou suas presas. Há muito tempo o bisavô de Oden estava com dificuldades para ter um filho, então não poderia passar o shogunato para sua linhagem, o que fez ele ter que escolher um daimyo para assumir o seu posto. Isto fez uma brasa maldosa se acender, o chefe do clã Kurozumi envenenou todos os seus concorrentes, porém quando era hora de assumir o seu posto, Kozuki Sukiyaki nasceu. Isso fez o perverso plano ir por água abaixo e com sua descoberta fez todo o clã cair em desgraça, perdendo seus prestígios. Desta história surgiu a maior desgraça que o Wano poderia receber. Alimentado por este passado e o sonho de se tornar o Shogun e conquistar tudo aquilo que poderia ter sido seu, o neto do antigo chefe Kurozumi Orochi fez sua aliança com Kurozumi Higurashi e seguiu seu plano, juntando todo o ouro possível para produzir armas e quando a hora chegou enganou todos os governantes e se tornou o Shogun do país de Wano. O tempo passou e no quarto ano de sua viagem, já com mais uma cria em mãos, sua filha Kozuki Hiyori, Oden encontraria o homem que mudaria para sempre sua vida e lhe daria aquilo que ele tanto ansiava, o poder de virar o mundo de cabeça para baixo. Após 3 dias e 3 noites do lendário confronto entre os piratas do Barba Branca e os piratas do Roger, finalmente tivemos um cessar-fogo, com todos eles se juntando para comemorarem bebendo e comendo. Newgate, Roger e Oden se reuniram para conversar sobre algo que mudaria para sempre a vida de todos eles. O futuro rei dos piratas tinha a cópia de Poneglyphs da qual o samurai de Wano era o único ali que conseguia lê-los, pois aquela escrita eram códigos criados pelo primogênito do clã Kozuki de Wano. Roger então contou que após chegar à ilha final do Log Pose sentiu que havia algo mais além, uma ilha que se perdeu dos conhecimentos atuais. E para se chegar a tal ilha era necessária a interpretação dos 4 Hold Poneglyphs. E se chegasse a tal destino ele teria o maior bando pirata do mundo. Se ele chegasse lá ele seria... Bom, aquilo parecia apenas um sonho de criança, mas para Oden funcionou como um verdadeiro sino em sua mente. Aquele homem era capaz de entregar aquilo que o samurai tanto almejava em sua vida por buscas e conhecimentos. Roger se curvou aos dois e pediu que Barba Branca lhe emprestasse Oden por 1 ano. Assim ele finalmente poderia encontrar tal ilha. Newgate obviamente se irritou, seu irmão era um importante membro da família e não iria saindo assim. Porém, o sangue de Oden fervia por curiosidade e, antes mesmo de pensar direito, declarou que queria ir com aquele homem. Após enorme relutância, Oden se juntou aos piratas do Roger. Foi aqui que o samurai viveu sua maior aventura, o ano mais intenso de sua vida, o ano da vida final de seu capitão. Oden escreveu tudo em seu diário, passando de ilha em ilha desde o céu até o fundo do mar e até a sua terra natal, Wano. Quando chegou lá, Oden pôde perceber que ela estava diferente.
Algo tinha mudado. O horizonte que parecia próspero agora era seco e com fábricas a todo vapor. Seus retentores pediam para que ele ficasse e lhe ajudassem. Porém, ele não poderia, seu destino estava no mar. E se ele olhasse para aquilo, não poderia mais voltar. Oden deu suas costas ao Wano pela segunda vez. Em Zou, finalmente encontraram o último Road Poneglyph e finalmente traçaram sua rota à lendária Última Ilha. Sua volta ao redor do mundo foi completa e agora Roger era o rei dos piratas e eles sua tripulação. Neste dia eles aprenderam tudo que poderiam saber sobre este mundo, o século perdido, o significado 2D, as armas ancestrais e por que o Wano fechou suas fronteiras. O grande tesouro realmente existia e estava bem nas suas frentes. E neste momento o Roger riu. Todos riram. Esta era a Logtail. Este era o One Piece. Enfim, o sonho de Oden estava realizado. Ele viajou ao mundo e descobriu todos os seus segredos. Porém, mesmo que não fizesse parte de seu sonho, ele ainda tinha um dever como sucessor do shogunato de Wano. Após entender o mistério das fronteiras fechadas de seu país, seu objetivo se tornou abrir essas fronteiras para a chegada do próximo Joy Boy. Quando chegou à sua terra natal, foi muito bem recepcionado por sua família e povo. Já por seus retentores, nem tanto. Todos eles vestiam farrapos e tinham uma vista apocalíptica do que um dia já foi a belo Wano. Porém, ainda tinha uma esperança. Lady Toki, que ficou com seus filhos no país após a última parada do bando de Roger, trabalhou muito bem em sua ausência, não deixando que a moral do Daimyo Dekuri se perdesse, mesmo após a sua fuga. Foi então que a dura verdade foi posta à frente de Oden. Após ele deixar esta terra, Orochi colocou seu plano em prática e tomou conta do país, criando enormes fábricas de armas e escravizando seu povo. Tudo isso se utilizando do temível poder do pirata das feras, Kaido, até mesmo fazendo uma tentativa de assassinato a seu filho Momonosuke para extinguir a linhagem dos Kouzukis. Neste processo, Toki foi ferida. Oden, após saber disso, partiu enfurecido para a capital das flores matar Orochi. Porém, foi impedido por Seminaru Kurozumi, sua fruta da barreira. O novo Shogun então contou como conseguiu chegar ao topo e permanecer lá, evitando os outros daimyos. Após uma longa conversa e com toda a população esperando que Oden fosse seu salvador das presas daquela terrível cobra, ele apenas foi ao centro da capital das flores e dançou nu, fazendo isso durante um ano, uma vez por semana. Com isso ele foi perdendo seu prestígio e admiração e ficou conhecido como Lorde Tolo. Após esse um ano, Oden recebeu um jornal onde falava sobre a execução de seu antigo capitão e amigo Roger, e também falava de suas grandes conquistas e vitórias durante seus anos de pirataria. Porém, aquilo ainda não mudou Oden. Ele seguiu com suas danças pelo período de 5 anos após o seu retorno. Mas neste ano tudo mudaria. Orochi fez seu movimento indo até Kuri e disse que a transformaria em uma grande fábrica de armas. Porém, o que quebrou o limitador de suportar tal desonra foi saber da morte da esposa de seu velho amigo Hyogoro das Flores. Isso despertou Oden à realidade e fez ele se juntar aos seus 9 bainhas vermelhas para atacar Kaido. Mas o grande dragão já sabia de tudo e interrompeu sua marcha, revelando que se fosse há 5 anos atrás, Oden poderia ter reunido todos do país de Wano e tê-lo atacado, assim conseguindo sua vitória. Porém, ele agora já estava preparado e os samurais não tinham mais a mínima chance. Ainda assim, Oden e seus retentores obtiveram uma leve vantagem, com o samurai louco derrubando Kaido e indo em direção à sua cabeça. Porém, ele foi novamente enganado, levando um golpe pelas costas e sendo derrotado. A sentença dos 10 rebeldes era ser fervidos vivos em uma panela de óleo quente. Oden fez um acordo com Kaido. Se algum deles sobrevivesse à execução durante 1 hora, seria liberto. Assim, o Lorde Tolo entrou na panela fervente, colocando seus 9 retentores sob sua cabeça sem que os deixassem se queimarem. Foi então que a Kunoichi Shinobu revelou tudo. Oden fez um acordo com Orochi, no qual toda semana que dançasse nu na capital, 100 vidas do povo de Wano que seriam entregues a Kaido seriam salvas. E após 5 anos, quando seu barco ficasse pronto, eles iriam embora.
Por isso Lord Tolo viajava por todas as regiões para ver se estava tudo bem. Durante esses 5 anos ele ficou protegendo sua terra sagrada. Porém já era tarde, Oden não passaria daquele dia. Foi então que, assim como Roger fez com a Grande Era dos Piratas, o samurai passou sua vontade à frente, pedindo para que seus seguidores abrissem as fronteiras de Wano para receber Joy Boy. A verdade é que Oden falhou. Falhou em evitar uma seca, falhou em se tornar um bom filho, falhou em se tornar um shogun, falhou com seus retentores, falhou com seus filhos, falhou com sua esposa, falhou com seu povo e falhou com seu país. Desde seu nascimento ele era uma falha, ele não se encaixava no normal, ele era um homem grande demais para o Wano, sua alma e mente eram livres para um país tão pequeno e fechado. Oden pertencia ao mal e foi o que ele fez. Apesar disso custar tanto para ele e para os que dependiam dele. Oden viveu como quis e morreu como pôde, porém mesmo com suas falhas pôde passar seu conhecimento e vontade adiante, para que no futuro, quando chegasse a hora os verdadeiros destinados a salvar este mundo o fizessem. Dê uma boa olhada, Oden. Há 20 anos no futuro, seu filho seria o protagonista desta história e corrigiria todos os seus erros. Este jovem, ao contrário de seu pai, nasceu como um ser humano comum. Não tinha uma força sobre-humana ou um espírito indomável. Ele foi criado por sua mãe Toki em Wano com a mentalidade que deveria ser o próximo Shogun, mesmo que naquele momento as coisas estivessem difíceis para ele, sua família e seu povo, sendo desde cedo ensinado a se portar como um nobre e seguir as devidas etiquetas que sua classe deveria ter. Ali Momonosuke encontrava seu lugar mesmo não tendo nascido naquele país. Ele sabia de sua importância e da responsabilidade que lhe aguardava, porém acreditou que seguiria um caminho tranquilo onde seu pai pavimentaria a estrada onde ele deveria seguir. Ele confiava em Oden e sabia de sua força e poder para tomar o Wano de volta e guiá-lo às glórias. Porém não foi o que aconteceu e ele teve de ficar cara a cara com a criatura mais forte deste mundo. Naquele momento o assunto era somente sobre Oden. Enquanto Kaido zombava do Lord Tolo, tinha a esperança que um dia seu filho fosse tão forte quanto ele para lhe dar uma boa luta. Enquanto Momonosuke se agarrava ainda na esperança de seu pai e em seu futuro encarregar esta nação. Naquele fatídico dia, a vontade e o dever de retomar a Wano e abrir suas fronteiras para o novo Joy Boy foram passadas, assim como as espadas do samurai que falhou nesta missão. Foi então que Hiyori, Ema e seus retentores ficaram no terrível e explorado país para se prepararem aos eventos que aconteceriam no futuro. Já Momonosuke, Kinemon, Kanjuro e Raizou foram levados a este futuro de imediato para que fossem eles os responsáveis por este momento. Além disso, naquela noite, Toki, que viajou 800 anos para ver o dia da chegada do Joy Boy, entendeu que sua missão também não era vê-lo e sim guiar o destino a esse caminho. Ela, que manteve aquela nação unida e esperançosa para que Oden realizasse seu sonho, tinha uma última missão. Você, ó lua que não conhece o amanhecer, que seus desejos se realizem, e que suas 9 sombras usem essa noite de 20 anos em direção ao amanhecer. Assim voltamos ao presente enquanto aqueles que ficaram em um ano tentavam sobreviver a todo custo mantendo a chama da esperança acesa para sua libertação. Momonosuke e seus seguidores estavam em busca de aliados para terem força suficiente para derrubar a tirania que perdurava em seu país fazia mais de 25 anos. Neste caminho, o destino novamente irônico acaba pondo em sua frente uma fruta que lhe daria transformação igual ao homem que tirou a vida de seu pai e aprisionou seu país, e seria ela o símbolo que mudaria tudo. Além disso, o jovem samurai acaba encontrando um jovem pirata com um sorriso cativante e com um chapéu de palha em suas costas. Ele se juntou a Luffy às suas aventuras sabendo que ali encontraria alguém para ajudá-lo. E bom, se algum dia ele já foi da tripulação do futuro rei dos piratas, essa já era a segunda vez que isso lhe acontecia. A missão de Momonosuke acaba indo de encontro a 2 chapéus de palha e seus aliados. Todos eles convergiam para a eliminação do capitão dos piratas das feras. Então o jovem samurai se junta a eles e passa por todas as suas dificuldades, trocando suor e sangue para que seu momento chegasse. Nesse caminho ele acaba chegando a Zou, e assim como Oden e Roger entenderam que estava ali a importância da junção entre os Kouzukis e os Minks, Momo e Luffy chegam às mesmas conclusões após ouvir a voz de todas as coisas. Ali também estavam um de seus grandes aliados, Zunisha.
Fora isso, este local foi marcado pela aliança Ninja Pirata Mink Samurai. Aliança essa que seria responsável por derrubar o Imperador do Mar Kaido. Voltamos finalmente a desastroso Wano. O horizonte que tinha começado com pequenas fábricas agora se preenchia por completo com elas. As regiões que outrora foram prósperas e bonantes agora eram território devastado por fome e miséria. Sua missão começava ali, reunir todos aqueles que ainda tinham suas esperanças vivas pelas falas de Lady Toki em sua morte. E assim o fizeram para a chegada do tão aguardado dia. O zarpar para a ilha de Onigashima foi difícil e conturbado, principalmente pela traição de um de seus retentores que alimentava esta mentira há anos e levou o jovem Momonosuke à mão dos inimigos. Porém, esta batalha se seguiria durante toda a noite e após isso, o tão aguardado amanhecer chegaria à terra de Wano. Grande parte da fandom de One Piece crucifica este jovem samurai, porque como Luffy disse, ele era um idiota, um covarde, um fracote, um medroso e um inútil. Porém, ele ainda é só uma criança de 8 anos de idade que viu tudo à sua volta ser devastado. E com esses mesmos 8 anos, ele carrega o peso em suas costas de reaver tudo aquilo que foi arrancado dele e de seu povo. Luffy sabe disso e quando cita essas falas agressivas a Momo era para encorajá-lo. Mesmo que fosse difícil, era ele o centro desta revolução, era por ele que todos lutavam. Mesmo que fosse difícil, ele tinha que ser forte. Naquele momento, Momo tinha que mostrar a maturidade que seu pai nunca teve. Afinal, nesta história, quem pareceu ter 8 anos era o próprio Oden. E Momonosuke entende isso na prisão de Udon. Ele nunca teve tanto peso em seus ombros. Era ele que carregava o nome dos Kozuki, a única esperança que restava para aquele país. Por isso, quando Kanjuro o levou, por mais que ele quisesse chorar, ele se segurou e pôde manter novamente firme a motivação de seus samurais. Momento esse que Luffy o reconhece como um homem de verdade pela primeira vez. Já dentro de Onigashima, assim como a fandom adora fazer com Momo, ele foi crucificado perante a todos para sua execução, e novamente cara a cara com a criatura mais forte deste mundo, que repetiu a pergunta de 20 anos atrás. Se ele não fosse filho de Oden e Toki, Kaido pouparia sua vida. Então me diga, qual é o seu nome? Neste momento, o jovem samurai se lembra dos ensinamentos de sua mãe, do qual será o responsável por Wano um dia, e de seu pai sobre o significado de seu nome. Momo significa o mais forte do mundo. Na primeira vez que Kaido lhe fez esta pergunta, suas esperanças ainda eram em seu pai, porém agora ele não estava mais ali. A responsabilidade era inteiramente dele. Sendo assim, ele era Kozuki Momonosuke, o futuro Shogun do país de Wano. Após isso, Momo conheceu outra pessoa que se inspirava em seu pai e até dizia ser ele. Foi ela responsável por lhe entregar o diário de bordo de Oden, onde ele pôde ler e conhecer tudo sobre o que seu pai presenciou do mundo, no momento em que eles não estavam mais juntos. Foi então neste momento que Momonosuke entendeu sua importância para o mundo e que ele jamais poderia morrer até cumprir sua missão. Essa foi a força e coragem responsável por ele escolher jogar fora 20 anos de sua vida e pedir para que Shinobu amadurecesse artificialmente. Mas bem, isso era só na questão física. Levando em conta todo o seu sofrimento e responsabilidade, ele já tinha feito isso em seu interior há muito tempo. Com sua ajuda, aquele garoto lá atrás com seu sorriso e chapéu de palha pôde enfrentar e derrubar a criatura mais forte deste mundo, enquanto seus outros aliados e samurais cuidavam de todo o resto. Além de suas próprias ambições, eles lutavam por Wano, lutavam por Oden e lutavam principalmente por Momonosuke. O país que tanto sofreu por sua grande exploração pôde finalmente ter sua vingança e se libertar. Por que o Wano é tão importante para a chegada de Joy Boy? Bom, toda ela está relacionada à Lua, desde seus símbolos às suas famílias. São eles os responsáveis por preparar a chegada deste grande rei. Afinal, depois do luar de uma noite é que chega o amanhecer. Podemos dizer que Roger era o cara certo na hora errada, enquanto Oden era o cara errado na hora certa. Foi por seus erros que as fronteiras do país de Wano não foram abertas a tempo e quando Joy Boy finalmente chegou, elas ainda estavam fechadas. Porém, ele próprio a libertou e devolveu este poder de escolha a seu Shogun. Foram 20 longos anos de espera, porém todos se mantiveram firmes em sobreviverem em tempos tão difíceis.
para que a liberdade nunca acabe, para que possam comer e beber sempre que quiserem, pelo fim das fábricas de armas, da escravidão, para que agora possam sorrir de verdade, e para que aguardem o momento certo de abrirem suas fronteiras. Aquele símbolo do dragão azul que causava grande pavor em todo o país se transformou em um belo dragão rosa que seria o símbolo de confiança e proteção daquele povo. O garoto que cresceu cedo demais agora tinha coragem para morder o imperador do mar ou incinerar um almirante da marinha. Este é o novo Shogun do país de Wano, Lord Kouzuki Momonosuke, o Incomparável.